Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Ó Deus, e nós clamamos nessa noite que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos desafie, que o Senhor revele essa palavra, Senhor, que não sejam só palavras humanas, só um ensino humano, mas que seja realmente o Senhor falando no nosso coração, o Senhor nos desafiando. Ó Deus, em nome de Jesus, nós invocamos a Tua presença nesse lugar, nós invocamos o poder da Tua palavra. Como igreja do Senhor, nós declaramos contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Nós declaramos que nada e nem ninguém poderá roubar essas sementes da palavra do Senhor no nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Se você quer, aplauda Jesus bem forte. Muito bem. Esse versículo de Daniel pulou no meu coração essa semana quando eu li a minha Bíblia, porque fala assim que o Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro persa. É muito interessante, irmãos, porque, na verdade, o Daniel, ele prosperou desde o reino da Babilônia, né, quando o Nabucodonosor levou todo mundo lá, os presos, né, os cativos de Israel para a Babilônia. Então Daniel prosperou no reinado do Nabucodonosor. Olha só o que o Nabucodonosor fez. Fala que Nabucodonosor engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Quer dizer, esse cara foi um sucesso, esse Daniel. Então olha só, presta atenção. Ele foi governador de Babilônia, ele foi o líder dos sábios da Babilônia, mas quando o império medo-persa dominou a Babilônia, tomou a Babilônia, irmãos, o Daniel cresceu nesse outro império, e ele se tornou o primeiro-ministro desse império medo-persa agora. Quer dizer, mudou o rei, mudou o império. Quando eu falo império, não estamos falando de um rei que reinava sobre uma nação, nós estamos falando de um rei que reinou sobre várias nações. Isso é um império. Então, mudou o rei, mudou o império, mudou a cultura, mas não mudou o Daniel. Né? Mudou toda a equipe de governo, mas não mudou o Daniel. E quando a Pérsia dominou o império medo-persa, então agora é a Pérsia que dominou, irmão, mudou tudo de novo. O que foi que não mudou? O Daniel. O Daniel. Então fala que passava os reinos, passava os reis, passava a cultura, mas o Daniel permanecia ali intacto e prosperando, e sendo bênção nesses reis. Então isso falou muito no meu coração, porque veja bem, não foi só isso, não é? Já era muito, mas não foi só isso. Daniel morreu velhinho, os teólogos acham que ele morreu com uns 90 anos, já, um sucesso absoluto, mas não foi só isso, porque o Daniel foi um sucesso na área, vamos dizer assim, financeira, não é? Nos negócios dele, nas coisas, mas ele também foi um sucesso no seu relacionamento com Deus. Quem está me entendendo? Quer dizer, o equilíbrio, né? Não basta a gente só ter sucesso financeiro, é muito bom a gente ter sucesso financeiro, é maravilhoso, se ele for bem usado. Agora, irmãos, o Daniel, ele teve sucesso financeiro, sucesso no trabalho dele, no que ele fazia, mas ele também foi uma bênção para o reino de Deus, né? Então isso é muito, muito tremendo. Então, ele foi um homem de oração, ele foi um profeta tremendo, não é? Ele não cedeu às exigências do mundo, e o Daniel, então, foi esse homem tremendo. E aí, o meu tema com vocês hoje é: você quer ter o sucesso do Daniel? Quem quer ter o sucesso do Daniel? Deixa eu ver, levanta bem alto a sua mão, não é? Eu falei: Senhor, eu quero ter o sucesso do Daniel, não é? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mas eu sei que o Senhor faz acepção de atitudes. Eu quero aprender com Daniel. O que foi que o Daniel fez? Que o fez esse grande homem de sucesso, não é? Em todos os reinos, mas também um sucesso com Deus. Então eu quero aprender com Daniel hoje. Vocês estão prontos? Quem está pronto? Vamos ver, então eu quero só te mostrar 3 coisas na vida do Daniel que eu vi nesses dias, que eu falei assim: puxa vida, isso aqui
é uma coisa assim inalcançável, uma coisa tão difícil da gente. Não, não é. Está muito próximo da gente, a gente só tem que tomar decisões, né? Então a primeira coisa que eu vejo aqui na vida do Daniel, que o fez esse homem de sucesso, ok? Como é que é o nosso tema? Fala bem alto aí o nosso tema. Vamos todo mundo junto? Você quer ter o sucesso de Daniel? Responde aí bem forte. Eu quero. Aleluia. Tá bom. Então a primeira coisa aqui que eu vejo na vida do Daniel, ele tinha uma mente blindada. Diga, uma mente blindada. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Daniel 1:8. Olha o que diz. Resolveu Daniel firmemente. Eu gosto dessa palavra aqui. Em algumas traduções fala assim. Decidiu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, irmãos, olha só, uma mente blindada. A primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente quer ser uma pessoa de sucesso. Mas o governo não sei o que lá. Não, o governo do Daniel era horrível, né? Na verdade, ele era um estrangeiro que era um prisioneiro em outro país. Ele não tinha direito nenhum, ele era um escravo. Quem está me entendendo? Não é? Quer dizer, como que um escravo que não tem direito nenhum, de um povo desprezado que eram os judeus, pode se tornar alguma coisa nesses grandes impérios? Impossível, humanamente falando, entendeu? Quer dizer, para o Daniel, como escravo, o governo lá era o pior governo que podia existir, porque era um governo dominador para ele, não é? E esse cara saiu de escravo para primeiro-ministro, irmão. Tem alguma coisa aqui na vida desse cara. Então a primeira coisa é isso, essa mente blindada dele. Por que eu digo mente blindada? Porque ele sofreu pressão para todo lado. A primeira pressão que ele sofreu, quando ele chegou na Babilônia, ele e os jovens que foram com ele, os nomes deles foram mudados. Olha só, isso é muito importante. Porque o nome do Daniel Daniel significa o Senhor é a minha justiça. Então, quando ele se apresentava, ele estava dizendo assim, o Senhor é a minha justiça. Como é o seu nome? O Senhor é a minha justiça. Quando ele estava lá em Israel. Mas agora, o rei da Babilônia mudou o nome deles, de todos eles, não é? Dele e dos amigos dele. O dele virou Beltesazar, que significava príncipe de Baal. Baal era um deus da Babilônia. Quer dizer, agora o Daniel tem que se apresentar assim. Como é o seu nome? Príncipe de Baal. É o meu nome. Quer dizer, mexendo com a cabeça dele. Mexendo com a identidade dele. Ele confessando essas coisas. Não é? E agora, ele está sob essa pressão, porque ele não podia comer aquelas comidas. Por causa da lei, né? Ele não podia comer o porco, o camarão. Nós estamos livres disso. Amém? Diga glória a Deus. Né? Mas o Daniel estava debaixo disso aí, dessa lei, irmãos, e ele não aceitou, não aceitou. O que ele fez então? Ele conversou com o eunuco, que virou amigo dele, que era um grande amigo dele, e falou assim, eu não posso comer isso é pecado para mim. Mas ele falou, mas se você não comer, eu perco a minha cabeça. Ele disse, testa a gente por 10 dias, eu só vou comer o que eu posso comer, e eu vou ficar melhor do que os outros. Testa a gente. E o eunuco apavorado topou o desafio do Daniel, não é? Então, irmãos, veja bem o que eu estou te falando. Se a gente quer realmente ter sucesso como o do Daniel, a primeira coisa é isso. A gente não pode deixar a nossa mente à deriva. Sabe, eu chamo isso assim, de ter a nossa mente alienada. Satanás tem feito muito isso, alienado muita gente. A gente não pode fazer isso. Como que ele faz? Ele coloca uma preocupação na pessoa. E a pessoa fica tão preocupada, ela passa o dia preocupada, ela acorda preocupada, ela passa a semana preocupada com aquele assunto. Não está entrando nada de bom na cabeça dela. Quem está me entendendo? Não está entrando a palavra de Deus na cabeça dela. Ela já acorda preocupada com as coisas. Não é? Ou então uma mágoa. Eu vejo muito isso, pessoas magoadas por anos. Não é? Elas sofreram alguma coisa, alguma injustiça mesmo, alguma dor emocional, e elas estão guardando isso por anos. Sabe, elas estão pensando isso por anos. É uma mente à deriva. Quem está me entendendo? É uma mente que está sendo governada por Satanás. Não é? Eu chamo isso de, sabe, todo mundo indo junto, não é? O efeito manada. Sabe o efeito manada? Todo mundo indo à deriva. Todo mundo indo. Sabe, o Daniel podia pensar assim, está todo mundo comendo essa comida. Os meus amigos estão comendo essa comida. Não é? Eu vou aceitar o meu novo nome. Eu vou aceitar a minha nova vida, que o inimigo está colocando no meu coração.
Não, irmãos. Olha o que a Bíblia fala. Daniel decidiu firmemente, pensa uma mente, que ele tinha o domínio sobre essa mente. Eu vejo na nossa geração, por exemplo, né, não vocês aqui, mas eu vejo na nossa geração uma coisa que Satanás tem usado muito para colocar as pessoas à deriva, não é? Para alienar as pessoas, as redes sociais, exageradamente. Eu uso muito as redes sociais, assim, eu uso muito o YouTube. Poxa vida, tem tanta coisa boa na internet, tanta coisa que pode alimentar a gente, não é verdade? O próprio Instagram, eu posso usar o Instagram para o bem, não é? Eu posso conectar com pessoas, eu posso aprender coisas boas. Mas, irmãos, tem muita gente se alienando, entendeu? Quer dizer, não entra nada de bom, o cara fica o dia inteiro. O dia inteiro a gente vai no aeroporto, a gente fica assustado, né? Aquela família que está viajando junta lá, o pai está com o celular, ele está assim, ó. O cara ele está hipnotizado. A esposa do mesmo jeito. E os filhinhos também, ninguém conversa, aleluia. Quem está me entendendo? Ninguém tem diálogo, ninguém se relaciona. Rapaz, que coisa tremenda. Irmão, vou te falar, Satanás está por trás disso. Sabe, alienando, né, as mentes da pessoa. Então, como que o Daniel fazia? Deixa eu te contar o segredo do Daniel. Porque o Daniel estava sob o domínio da vida dele, da mente dele. Por que a mente dele não estava à deriva? Indo no efeito manada, com todo mundo junto. Por quê? Olha só o que o Daniel fazia. Deixa eu mostrar, Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, do reinado lá do rei, do novo rei, eu, Daniel, entendi pelos livros. Quem está entendendo que o Daniel estudava a palavra? Olha só. Olha, escuta bem, ele não era um sacerdote, ele não era um pastor de tempo integral, ele era um cara envolvido no governo, um cara muito trabalhador, muito ocupado, mas ele tirava um tempo para ele estudar a palavra. Olha só o que ele fala. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, ele está lendo a Bíblia, o profeta Jeremias, olha só, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, o que ele descobriu? Rapaz, ele está lendo a Bíblia dele, ele não está alienado, os caras estão colocando pressão nele, come a comida do rei, quebra a lei do teu Deus, não é? O teu novo nome, não pode orar, quem orar vai para a cova dos leões. Estão percebendo? Estão percebendo? Então, querendo entrar na cabeça do Daniel. O Daniel está lá, meu irmão, enchendo a mente dele. Olha aqui, ó. Enchendo a mente dele com a palavra. Por isso que eu te falo, olha, não negocia, não deixe de congregar. A pessoa deixa de congregar, olha, ela deixa de congregar um domingo. Aí, só esse domingo. Não é? Sabe? Aí ela não vai. Aí domingo que vem tem outra coisa, ela não vai. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não façam isso, pelo contrário, admoestem uns aos outros, não é? Quanto mais quando os últimos dias se aproximam. Quem está me entendendo? Aí, irmãos, a gente não pode então abandonar a palavra, o relacionamento com a nossa Bíblia, senão a gente vai ficar alienado. Senão a gente vai começar a pensar como todo mundo está pensando. Aí a gente entra no meio do gado, né? E aí vai todo mundo junto para o mesmo caminho. Eu trabalhei muitos anos com inspeção de alimentos. Então eu ia em matadouros, não é? Eu ia em fazendas. A gente pesquisava o leite, a carne e etc e tal. E era impressionante ver aquela manada. Eles não sabiam, né? Coitados, eles estavam indo para o matador, estavam indo para a morte, mas um atrás do outro, bonitinho, todo mundo igual, aleluia. Lá vai, a gente olhava, mas cara, não tinha nenhum que se rebelava, né? Um daqueles bois ali, dizia, vamos mudar esse negócio, vamos sair daqui. Não, todo mundo bonitinho, marchando para a morte. Quem está me entendendo? Não é? Então Daniel ele ocupa a mente dele com a palavra. Agora escuta bem, olha o que diz Romanos 12:2. E não vos conformeis. O que é conformar? É tomar a forma. Ele diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, com esta cultura, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que eu me transformo? Quem é que se transforma? Ou a gente vai ficar esperando Deus nos transformar? Não, transformai-vos. Transformai-vos.
pela renovação da vossa mente. Olha só, para quê? Para quê, pastor Paulo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Então, assim que a gente mantém a nossa mente forte, a nossa mente blindada, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, em 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Quem já nasceu de novo aqui, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem o Espírito Santo em você. Você tem a mente de Cristo. Agora, você não é só inteligente, você tem a mente de Cristo. Agora, pense uma criança inteligente. Se eu estava conversando com algum pai, até aqui da igreja mesmo, eu não lembro bem, ele falando que o filho dele ou a filha foi considerado superdotado, não é? E agora teria que ir para uma escola especial, não é? Para desenvolver isso. Se ela ficasse ali na mesma escola, inclusive uma das razões que ela foi diagnosticada como uma pessoa extremamente inteligente é porque ela não conseguia acompanhar a sala normal dela lá. Ela perdia o interesse e ficava desanimada e queria brigar com todo mundo. Agora que ela está numa escola especializada, que ela está desenvolvendo esse potencial dela, ela está ligada. Aleluia. Quem está me entendendo? Então, irmão, nós temos a mente de Cristo, mas se a gente não encher a mente de Cristo da palavra, se a gente ficar com a mente de Cristo alienado, deixando entrar lixo dentro de nós e consumindo todo o lixo que o mundo produz, irmãos, nós não vamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quem está me entendendo? Então a primeira coisa que eu vejo na vida do Daniel é isso, olha, diga comigo, mente blindada. Eu quero que vocês façam assim, olha, mente blindada. Meu irmão, profetiza isso na sua vida, não vai entrar as minhocas, os enganos do diabo na sua mente. Sabe, as mágoas, as preocupações, sabe, esses pensamentos malignos, que você não pode, que você não vai dar conta, porque você pensa, os caras, sabe, falando na cabeça do Daniel, filho de Belial, príncipe de Belial, come a comida contaminada, senão você vai morrer, come, senão você vai morrer, aqueles pensamentos, e ele na palavra, não, está aqui, 70 anos, nós já estamos aqui há mais de 70 anos, então já está na hora da gente sair, glória a Deus, e ele ficou se alimentando da palavra, mente blindada, diga glória a Deus. Muito bem, a segunda coisa que eu vejo aqui na vida do Daniel, porque ele foi esse cara, irmão, de sucesso, que atravessou reinos e reis, que atravessou culturas, sabe, um cara que permaneceu tendo sucesso até o final da vida. É muito raro isso, não é? Às vezes o cara tem um sucesso por um período, mas o Daniel, irmãos, ele manteve esse sucesso até o final da vida dele. É tremendo, não é? Alguns estudiosos dizem que o Daniel foi a pessoa que influenciou o rei Ciro para mandar construir o templo em Jerusalém. Porque o Daniel era amigo do Ciro. A gente não tem como comprovar isso na Bíblia. Mas é uma teoria muito interessante, não é? Esse é um cara que foi muito importante, irmãos, para a história bíblica, esse Daniel. Agora, um cara que tinha uma mente que era governada pelo Espírito Santo. Entendeu? Uma mente governada pelo Espírito Santo. Agora vamos lá, vamos avançar. Segunda coisa aqui. Segunda coisa que eu vejo na vida do Daniel. Diga comigo, espírito de excelência. Grita aí, mente blindada. Grita aí, espírito de excelência. Olha só o que diz Daniel 6:3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas que são governadores, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Eu acho tremendo. Espírito de excelência. Quem quer ter o sucesso de Daniel? Está vendo como essas coisas não são assim, tipo, inalcançáveis? Rapaz, eu vou blindar minha mente. Rapaz, eu vou decidir. Beleza, eu vou dar uma olhada na rede social. Qual que é o problema? Mas no meu recreio. No meu recreio. Não é? Então, desse horário até esse horário eu vou ter um tempo com a minha Bíblia. Eu vou tirar um tempo de oração. Não é? Beleza, eu já fiz a minha tarefa. Eu já trabalhei na minha empresa, lá no meu trabalho. Não é? Com excelência. Mas eu vou tirar um tempinho agora, né? Para dar uma olhada em coisas boas.
em coisas que me alimentam, em coisas positivas. Eu vou dar uma olhada nisso. Qual que é o problema? Nenhum. Não tem nenhum problema, irmãos, a gente perder esse equilíbrio e se perder no caminho, não é? Então vamos lá. Tremendo isso. O rei percebeu um espírito de excelência no Daniel e queria promovê-lo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é que remove reis e estabelece reis. Quem sabe me dizer quem disse isso? Todo mundo fala isso, né, viu? Todo mundo recita esse versículo. Deus que remove reis e estabelece reis. Né? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse? Eu ouvi. O Daniel. O Daniel que disse isso, né? Em Daniel 2:21. Porque ele sabia que a promoção não era do rei. Que a promoção era de Deus. Mas Deus ia usar os homens para promovê-lo. Ele sabia disso. Então, irmãos, onde você estiver, o que vier na sua mão para fazer, faça com excelência. Que Deus vai te promover através dos homens. Quem está comigo aqui? Olha o que diz Provérbios 22:29. Eu amo esse provérbio. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho, na linguagem de hoje aqui? Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Não é? Na linguagem, na revista atualizada, fala assim, que viste um homem perito, olha aí, viste um homem perito na sua obra, diante dos reis será posto, não será posto diante de homens de baixa sorte. E isso é uma promessa tremenda, irmão. Se eu for excelente no que eu faço, se eu for perito na minha obra, eu vou ser colocado diante dos reis da terra. Entende? Quem que vai me promover? Através de quem? Irmãos, escuta bem aqui, ó. Deus vai abrir os olhos das pessoas que estão acima de você para ver você. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Está entendendo? Aquela pessoa vai dizer assim, rapaz, eu quero esse cara na minha equipe. Eu quero investir mais nessa pessoa para ela produzir mais. Não é? Porque Deus vai querer te promover. Sabe, o apóstolo Paulo diz que é para a gente fazer o nosso trabalho aqui na terra como se estivesse fazendo para Jesus. Colossenses 3:23 diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Você não está trabalhando para o governador e nem para o seu prefeito. Você não está trabalhando para um empresário. Você não está trabalhando para o dono do carro da Uber, né, do carro. Você não está. Eu não estou trabalhando, eu aqui, não estou trabalhando para o pastor Paulo e a pastora Rebeca, não é? Irmãos, nós estamos trabalhando para Jesus, independente da nossa área de atuação. E sabe quem que vai me recompensar pelo meu trabalho? Jesus. Entende? Então, esse espírito de excelência, né? A gente fazer... O que é, pastor, um espírito de excelência? É a gente fazer mais e fazer melhor do que é esperado de nós. Bora repetir isso comigo? O que é espírito de excelência? Do que aquilo que é esperado de mim. Olha o que Jesus disse. Olha, Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que é um servo inútil, irmão? Ele fez o trabalho dele. Quem está comigo aqui? O que é um servo excelente, que Deus vai promover através dos homens? É aquele que faz mais do que mandar ele fazer, né? Aí para ilustrar, eu li uma história num livro do John Maxwell. Eu achei muito tremendo. Vou mudar o nome só dos personagens, porque pode ter um nome aqui igual, né? Então, eu vou mudar o nome dos personagens. Vou chamar um de Alienaldo, ok? É o Alienaldo. E o outro é o Cristãocio. Então, é uma história baseada em fatos reais, né? Que o John Maxwell conta. Ele fala assim, que um cara, o Alienaldo, chegou com o chefe dele na empresa e falou assim para ele, chefe, eu trabalho para o senhor há 30 anos, só uma informação. E eu nunca recebi uma promoção. E o Cristãocio, que chegou há 3 meses atrás, já foi promovido. Não é? Aí o chefe deu uma de que ele nem entendeu e ele não estava nem prestando atenção nele. Não é? E ele falou assim,
Alienaldo, que bom que você chegou aqui, rapaz, eu estou precisando de você. Nós vamos fazer uma grande confraternização da empresa, eu vou fazer assim uma festa com frutas, eu quero que você vá agora na feira e veja se tem abacaxi. Na hora o cristão até se sentiu assim meio que, puxa vida, o cara nem me deu moral, mas ele foi, 5 minutos depois, né, o Arnaldo, qual é o nome dele? Eu já até esqueci que eu criei. O Alienaldo, obrigado. Aí o Alienaldo foi, e aí ele voltou 5 minutos. Aí até o chefe ficou surpreso com ele. Falou, já. E aí, tem abacaxi? Ele disse, tem. Aí o chefão perguntou para ele, e quanto é? Ele disse, eu não sei. E tem outras frutas para a gente fazer salada? Eu também não perguntei isso. Eles têm o suficiente para toda a empresa? Não sei, chefe. E aí eles entregam essa quantidade de fruta? Eu não perguntei isso. Aí ele disse, não, tudo bem. Você quer conversar comigo, né? Aguarda só um momento que eu estou agoniado assim com essa situação, eu tenho que resolver isso. Espera só um pouquinho aí mesmo, já te atendo. Aí ele chamou o Cristâncio. O Cristâncio chegou lá e ele deu a mesma missão para o Cristâncio. E ele disse, contou a mesma história, e ele disse, vai lá na feira e tal, e mesma missão. O Cristâncio demorou uns 10 a 15 minutos, mas ele voltou. E quando ele voltou, o chefe perguntou para ele, não é, se tinha abacaxi. Aí eu vou ler para vocês o que ele respondeu. Ele falou assim, eles têm abacaxi sim, e em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. E se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido por tanto, a banana por tanto, o mamão por tanto, o quilo, e o melão por tanto. A unidade da laranja, a unidade do centro da laranja é R$20. Uma saca de laranja. Aí ele falou assim, e também já descascada, viu, chefe? E falou mais com ele, falou assim, mas como eu disse que a compra seria muito grande, eles me deram um desconto de 15%. Aí eu aproveitei e já deixei reservado. Uma informação, eles entregam no local. Aí a resposta do chefe, não é? O chefe falou assim para o Cristâncio, disse, Cristâncio, muito obrigado pelas suas informações, você está dispensado, pode ir embora. Aí depois eu procuro você. E o Alienaldo lá, né, quietinho. Aí o chefe perguntou para o Alienaldo, você queria conversar comigo mesmo sobre o quê? Ele disse, sobre nada, chefe. Tá tudo certo, muito obrigado e tchau. Sabe, irmãos, o que é um servo excelente, né? Um homem excelente que tem o espírito de excelência. Ele trabalha para Jesus. E a recompensa vem de Jesus. E ele vai fazer o melhor para o seu rei. Amém, queridos? Não é? Eu vejo que, irmãos, o mundo já tem descoberto isso. A igreja precisa descobrir, né? Às vezes a gente comprou um produto. Não vou fazer propaganda nem do produto, nem da empresa. Mas eu fiquei impactado, porque eu comprei o produto, quando chegou o produto, eles me ligaram. A empresa me ligou. Eu pensei até que era trote. Falou assim, você já tem direito à instalação do seu produto. Eu falei, sério? Eu nem sabia disso. Ele falou, é só você entrar no nosso site, vou te mandar agora pelo WhatsApp, e você agenda a instalação. Irmãos, eu agendei no mesmo dia, no mesmo horário que eu agendei. Eu fiquei impressionado, eles chegaram na hora. Eu fiquei chocado. E depois, por aquele WhatsApp, eles ficaram ensinando a Meila como usar o equipamento, para ter o melhor rendimento do equipamento. Eu falei, isso é excelência. Irmãos, é isso que a igreja tem que fazer. A Bíblia diz que os filhos desse mundo são mais sábios no seu trabalho do que os filhos da luz. Por que na igreja não pode ser assim, né? Por que na igreja não pode ter esse espírito de excelência? O apóstolo Paulo diz para o Timóteo, não é? Meu filho, aplica-te à leitura, porque o Timóteo fez um monte de reclamação para o Paulo, né? O pessoal não está me aceitando muito bem aqui, eu sou muito jovem, não sei o quê, como que eu faço isso? Acho que, na verdade, o Satanás estava querendo alienar o Timóteo com rejeição, ele não estava sendo aceito, aí ele estava magoado, aqueles pensamentos, preocupado. O Paulo disse, Timóteo, aplica-te à leitura, blinda essa mente e faça as coisas com excelência, ele disse. Seja padrão da igreja na palavra, no comportamento,
no trato com as pessoas, na sua santificação. Seja um modelo, seja excelente no que você faz e medita na palavra. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Quem quer ter o sucesso do Daniel? Qual que é a primeira coisa? Mente blindada. Como é que eu faço isso? Não só a palavra, mas tendo cuidado com o que eu estou comendo. Como é que eu vou ter uma mente blindada, irmãos? 5 horas numa televisão, assistindo a mesma programação, só com repórteres diferentes, falando das mesmas tragédias. Lixo, 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 lixo. Não tem mente blindada. Ali, gado, efeito manada. Lá vai eu com eles. Está todo mundo igual, ou seja, está todo mundo preocupado, todo mundo achando que vai acabar o mundo. Assim, quando eu falo, politicamente falando, sabe, todo mundo desesperado. Ninguém pensa na palavra, nas promessas do Senhor. Quem está me entendendo? Tá bom, vamos lá, vamos avançar para a gente terminar. A terceira e última coisa aqui, não é? Então, além da mente blindada, além de um espírito de excelência, o que eu vejo na vida do Daniel? Por isso que ele foi esse homem top. Diga assim, um propósito definido. Grita aí comigo, mente blindada. Grita aí comigo, espírito de excelência. Mente blindada, espírito de excelência. Diga assim, propósito definido. Deixa eu te perguntar aqui, você sabe o que é que você está fazendo aqui? Você sabe qual é o seu propósito para essa vida? Quando você chegar lá com Jesus, não é? Que você for prestar conta, porque nós vamos prestar conta de tudo com Ele, não é? Nós vamos poder dizer para Ele assim, Senhor, eis-me aqui. Olha, eu encerrei a carreira lá na terra, não é? Guardei a fé, cumpri a missão, o que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. O que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. Está consumado. Nós vamos poder dizer isso para Ele. Não é? Sabe, irmãos, nós precisamos saber quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que ter um propósito definido. Deixa eu mostrar o do Daniel. Daniel era um cara que tinha um propósito definido muito forte, né? Olha o que diz Daniel 2,44. Mas, nos dias destes reis, o Daniel falando com Nabucodonosor, revelando um sonho do Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou com uma estátua de ouro, com peito de ferro, né, com o ventre de bronze e as pernas, o peito, obrigado, ouro, prata, ferro, né, bronze e ferro, e o pé de barro. Né, ele sonhou com isso. E aí o Daniel revelou não só, revelou o que ele sonhou, porque o Nabucodonosor falou assim, não, eu não vou contar o sonho para você revelar, não. Eu quero que vocês revelem o que eu sonhei. O Daniel disse, ninguém dá conta de fazer isso, só Deus. Já pregou o evangelho para ele, né? Mas eu vou orar, e Deus vai falar. E aí o Daniel volta lá, com a revelação do sonho que ele teve. Aí o Daniel falou assim para ele, olha, eu vou te dizer o que aconteceu. O senhor entrou no seu quarto, e o senhor estava preocupado com o que ia acontecer com a Babilônia. Aí o cara ficou, uau, como assim? Ele disse, e aí você foi dormir preocupado e sonhou um sonho, não é? Uma estátua gigante, cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro e barro. Aí o Daniel falou assim para ele, olha, eu vou te dizer o que significa isso. São 5 reinos diferentes, cada uma dessas coisas. Mas, ele vai dizer assim, Daniel 2,44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Qual era o reino que o Daniel estava falando? No Antigo Testamento, ele está falando do reino de Jesus. Do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é um reino que nunca terá fim. Por isso que Daniel tem que ser estudado junto com o Apocalipse. Porque Daniel é um livro do fim, junto com o Apocalipse. É incrível quando a gente estuda esses 2 livros juntos. Agora presta atenção. Por que eu estou te falando isso? O que é que isso tem a ver com um propósito definido? É porque, irmãos, a principal mensagem do livro de Daniel é que Deus é soberano sobre todos os reinos e sobre todos os reis da terra.
Essa é a mensagem principal. E que um dia ele estabelecerá o seu reino eterno na terra. Essa é a mensagem de Daniel. Se você ler Daniel, você vai descobrir que essa é a mensagem central do livro de Daniel. Né? Agora, olha só. Então, o propósito de vida do Daniel, desse cara que não era um pastor, não é, de tempo integral, né, como Elias, como Eliseu, esse cara super ocupado, não é? Ele tinha um propósito definido de pregar essa verdade do reino eterno, não é? E ele tinha esse peso sobre ele de pregar essa verdade, não só para os reis da terra, mas também para os escravos que estavam na Babilônia há 70 anos. Quem está me entendendo? Então, como que esse cara vai convencer esse povo que está lá por 70 anos já, de que, ei, acabou o cativeiro, é uma mensagem de salvação. Ei, eu estou dizendo aqui que vocês estão libertos. Eu estou dizendo aqui que Deus vai tirar vocês daqui, vai trazer vocês de volta para a terra de vocês. Que Deus vai construir um templo novo para vocês. Que tudo vai dar certo. E ao mesmo tempo Daniel tem que confrontar esses reis, para que esses reis liberem o povo de... Irmão, que missão desse cara? Quem está me entendendo? Agora, o que isso tem a ver com um propósito definido? O Daniel sabia o seguinte, que se ele não fosse um cara poderoso no governo, se ele não tivesse influência política mesmo forte, se ele não fosse um cara bem-sucedido, irmãos, ele não teria espaço para falar com esses homens poderosos. O Daniel falou com reis, influenciou reis, não é? Ele era o primeiro ministro desses governos, então ele era debaixo do rei só. Quem está me entendendo? Mas ao mesmo tempo ele tinha uma voz muito forte com o povo pobre. Não é? Com o povo que estava sendo escravizado pela Babilônia, pelo povo medo-persa, pela Pérsia. Não é? Então o Daniel sabia que ele tinha que ter uma mente blindada, para ele não ser enganado, porque a missão dele era impossível. Que ele tinha que trabalhar com muita excelência para ele conquistar as pessoas onde ele estava. Quem está comigo aqui? Eu estou falando assim, olha irmãos, sabe qual é a nossa melhor pregação? É o nosso testemunho. Eu digo assim, olha, ide, pregai o evangelho. Se preciso for, use palavras. Porque se a gente trabalha lá onde a gente está, com excelência, com honestidade, sabe, fazendo mais do que mandaram a gente fazer, a gente vai ser promovido. E as pessoas vão querer aprender com a gente. Rapaz, o que tu faz, hein? O que você fez para chegar nesse lugar? Aí você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. Diga glória a Deus. O contrário também é verdadeiro, irmãos. Quando as pessoas veem o crente dando mau testemunho lá, colocando o lixo debaixo do tapete, entende? Eles vão dizer assim, eu não quero ser esse crente, eu não quero isso, né? Então o Daniel sabia, irmãos, por isso que ele mantinha essa mente blindada, ele fazia o trabalho dele com excelência, por causa do propósito definido dele. Quem está me entendendo? Deixa eu te contar uma história para terminar. Você já assistiu esse filme, com certeza, mas isso marcou demais a minha vida, né? Homem de Honra, quem assistiu Homem de Honra? Né? Que na verdade é um documentário, né? De um homem chamado Carl Brachet, que ele foi o primeiro mergulhador negro da Marinha Americana. Esse cara, né? O filme começa inclusive com um sonho, né? A gente nem entende direito porque é uma criança nadando, né? Mergulhando. E aí ele vai, mergulha e tal, aí ele acorda. Porque desde criança ele sonhava de ser um mergulhador, só que ele era negro. E os negros, né, no tempo do apartheid lá, não podiam, eles só podiam, o máximo que eles podiam fazer era ser cozinheiros e limpar o navio. Né? E o Carl, ele tinha essa paixão. Aí um dia, os caras lá, os brancos, né, os marinheiros, os mergulhadores da marinha estão no navio ali, e ele está lá na cozinha. E os caras à tarde iam nadar, né? Iam brincar de corrida, de natação. Aí eles estão ali competindo, aí o Carl sobe, aí os amigos dele, você não pode subir lá em cima do couvert, né? Você não pode ir lá em cima, senão você vai ser preso, você não pode fazer isso. Rapaz, ele estava indignado, aí ele subiu, ele não só subiu, como ele pulou na água. Pum. Aí o chefe que estava lá disse, pega ele, rapaz, os caras tudo pularam para pegar ele. Irmão, ninguém conseguiu pegar o cara, porque o cara nadava muito rápido. O mesmo chefe chamou ele depois, não é? Deu uma disciplina para ele e falou assim, eu quero que você se apresente porque você vai ser um mergulhador. Aí ele ficou, sério?
Aí lá vai ele, né, se apresentar. Mas, irmãos, os caras lá resistiram ele. Eu não lembro quantos dias exatamente, mas ele ficou por dias ali, na frente, só ele, sozinho, debaixo de chuva e frio. Aí passava o dia todinho, aí chegava a noite, passava o dia, e os caras não deixaram ele entrar. Pensa bem, quem está comigo? Meu irmão, isso é propósito definido. Vocês estão me entendendo? Muitos crentes. Ai, o irmão falou mal de mim. Não quero mais. Não quero mais isso aqui. Eu nem vou falar exemplo, porque você acaba acertando o seu. Sabe, o cara está todo empolgado, vai fazer uma coisa, bora lá, todo mundo vai mais. Aí alguém fala alguma coisa. Magoado, não quero mais. Tchau. Né? Irmãos, e o cara, sangue no olho. Então vocês estão entendendo? Sabe, sangue no olho, cara pintada. Ele está lá na chuva, se tremendo. Chega, ele ficou assim, quase que doente ali, a cara amarela, e ele não sentava, ele ficou lá. Aí chegou um comunicado para o chefe lá, deixa ele entrar. Daqui a pouco os repórteres estão aí, deixa ele entrar. Mas boicotem ele lá dentro. Ele não vai se formar. E os caras boicotaram ele. Eu lembro da prova final ali, né? Que ele tinha que... Ninguém conseguia derrotar o cara, porque o cara tem um propósito definido. Quem está me entendendo o propósito definido? Rapaz, o cara vencia tudo. Aí a última, que era a última prova, ele tinha que montar um equipamento debaixo da água. Só que todo mundo recebeu o equipamento debaixo da água, mas tudo junto ali, para montar. O dele, os caras jogaram o equipamento tudo espalhado dentro da água. Ele tinha que procurar. A gente que está vendo o filme diz que ele não vai conseguir, ele vai ser reprovado. Irmão, esse cara conseguiu. Aí os caras, quando ele estava começando a conseguir, os caras apagaram a luz. Ele ficou no escuro. E o cara... Aí o pessoal começa a pensar, até os próprios marinheiros começaram a gostar dele. E começaram a dizer para o chefe, eu vou pular lá, eu vou salvar ele, ele morreu, ele está morrendo. Os caras já começam a se preocupar com ele. Quando o chefe libera, vai, ele sobe, ele montou o equipamento. Irmãos, ele conquistou todo mundo lá dentro, eu estou todo arrepiado, aleluia. Sabe, ele conquistou todo mundo ali. E todo mundo disse, cara, todo mundo foi lá comemorar com ele e tal. Não teve outro jeito, ele se tornou o primeiro negro mergulhador da Marinha Americana. Mas ele não parou aí. Ele disse, eu vou ser um oficial. Isso era um sonho maluco para ele, irmão. Resumo da ópera. Ele se tornou o primeiro oficial negro. Ele se tornou o chefe dos mergulhadores da Marinha Americana. Né? Não parou por aí. Porque ele estava numa missão ali, não é? E um procedimento errado, ele perdeu a perna, né? Trabalhando ali. E acabou. Ele falou, não, eu vou ser o primeiro mergulhador negro deficiente da Marinha. E ele foi aprender, irmãos, a carregar todo aquele equipamento, não é? Aquele chefe que perseguiu ele, se apaixonou tanto por ele, pelo propósito definido dele, que ele falou assim, eu vou ajudar você. E eles foram aprender a usar aquele equipamento pesado, sem a perna. Aí ele vai fazer a prova, que era uma coisa inédita, não existia nenhuma pessoa deficiente. Irmão, quem está me entendendo? O que é que você está fazendo aqui? O que é que te move? O que é que te faz acordar cedo? O que é o seu propósito definido? Pastor, eu nem sei. Então vai procurar saber. Vai procurar saber, irmãos. Porque isso é o que move a nossa vida. Entende o que eu estou te falando? É isso que faz você não desistir nunca. Entende? Então, irmãos, nós precisamos saber qual é o propósito. Sabe, agora, escuta bem, eu creio assim, ó, que Deus testa, né, o nosso propósito definido, sabia? Porque toda vez que a gente começa alguma coisa, eu já vi isso várias vezes, não é fácil. Quem concorda comigo? Quem aqui você começou uma coisa, aí já deu tudo certo, não teve dificuldade nenhuma. Rapaz, eu desconfio que isso aí não é o teu propósito. Porque, irmão, olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Deus precisa saber o que está no meu coração, irmãos? Ele precisa saber?
Ele vai me provar para ele descobrir o que é que está no meu coração? Ele é Deus, ele é onisciente, mas eu não sei. Então eu creio que quando a gente começa, bora fazer, bora. Aí começa a dificuldade, é para Deus testar, é para que a gente saiba se realmente a gente quer fazer aquilo. Porque Deus satisfaz os anseios do nosso coração. Quem está me entendendo? Assim, né, eu lembro dos meninos pequenos, vamos comprar isso. O Thiago, por exemplo, queria ter um violão. O sonho do... Cara, pensa, primeiro que era difícil pra gente, caro. E para esse menino abandonar esse violão, não. Lá no Natal, qual que era o meu propósito? Ele vai esquecer. Qual que era o meu propósito? Ele nem vai se lembrar. Qual que era o meu propósito? Provar se ele queria mesmo isso. Irmão, ele não tinha violão, mas ele dava um jeito de aprender com o violão do primo dele. O cara era apaixonado pelo negócio. O que aconteceu? Eu dei o violão antes de chegar aquele fim de ano. Quem está me entendendo? Você quer? O que você quer? O que você quer muito? Qual que é o propósito que move você? Você quer quanto que você quer isso? Deus vai provar isso, irmão. Deus vai provar isso. Pastor, eu estou com dificuldade. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu estou sendo resistido. As pessoas não me amam. Glória a Deus. Jesus também foi resistido. O apóstolo Paulo foi dado como morto, vários apedrejamentos. Foi resistido, mas o cara tinha um propósito definido. Rapaz, muito no lugar do apóstolo Paulo, com a primeira pedrada, estou fora desse negócio aí. Quem está me entendendo? Ele perdeu, foi a cabeça, irmão. Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito definido. Qual é o seu? Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Tá bom, deixa eu só te falar. Quais os resultados disso na vida do Daniel? Primeira coisa, olha só, diga comigo, graça diante dos homens. Irmão, onde o Daniel ia, ele passava muita dificuldade. Mas depois estava todo mundo apaixonado pelo Daniel. Diga graça diante dos homens. Ele conquistou o eunuco, que arriscou a vida dele para testar o Daniel por 10 dias. Ele conquistou o Dario, o rei. E o Dario ficou tão angustiado, porque o Dario assinou o documento de que quem orasse ia para a cova dos leões. Depois que ele assinou, os caras, era tudo uma armação para pegar o Daniel. Não conseguiram ver um erro no Daniel, na lei babilônica. Eles viram uma brecha que o Daniel podia ser condenado pela lei do Deus dele. Eles sabiam que o Daniel não ia deixar de orar. Mas quando o Dario soube que o Daniel ia para a cova dos leões, já estava na cova dos leões, a Bíblia diz que ele não dormiu a noite inteira e ficou orando ao Deus do Daniel. Ele era amigo do Daniel, que está me entendendo? Diga graça diante dos homens. Eu quero te dizer uma coisa. Sabe, se você é uma pessoa que tem uma mente blindada, se você é uma pessoa excelente no que você faz, se você tem um propósito bem definido de vida, irmão, as pessoas vão querer você. As pessoas vão querer, mas esse amém foi muito fraco. Vou falar para esse pessoal daqui. Eu vou falar para vocês. Olha, se vocês tiverem uma mente blindada, se vocês tiverem um propósito bem definido, se vocês tiverem excelência no que vocês fazem, sabe, Deus vai dar graça para vocês diante dos homens. As pessoas, aleluia, 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 aleluia. Tá bom, vou dar mais uma chance para vocês. Mente blindada, excelência, propósito definido. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ver isso. E as pessoas, você vai achar graça, favor diante das pessoas. E elas vão querer você. Elas vão querer você. Aleluia. Mas não é só isso. Olha só o que aconteceu com Daniel. Além disso, ele recebeu também uma capacitação para coisas especiais. Diga comigo, graça diante dos homens. Diga capacitação para coisas especiais. Irmão, presta atenção, olha o que diz a Bíblia. Daniel 1,17. Olha o que diz. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura. Muito top. Para o Sadraque, Mesaque e Abednego. Deu sabedoria para eles, mas para Daniel, olha só. Mas para Daniel, deu inteligência de todas as visões e sonhos. Irmãos, aqueles sonhos que o Daniel revelava era uma coisa sobrenatural que abriu portas para ele diante dos reis. Quem está me entendendo? Quando nós temos uma mente blindada, um espírito de excelência, um propósito bem definido, graça diante dos homens. Mas você vai receber capacitações sobrenaturais de Deus. Por quê? Irmãos, é igual um empresário que vê um cara bom, né, na equipe,
Vê um cara bom, esse cara é top, esse cara é fora do... Esse cara é incrível. Não, esse cara... Bora melhorar o salário aí pra gente não perder ele. E aí Deus quer te dar coisas melhores. Deus quer te dar capacitações sobrenaturais para você cumprir o seu propósito melhor. E por último, a coisa melhor de todas. O Daniel tinha um relacionamento íntimo e privilegiado. Irmão, o Daniel tinha informações privilegiadas. Quem está comigo? Não é? O Daniel tinha um relacionamento 3 vezes ao dia. Acontecesse o que acontecesse, o Daniel estava de joelho na presença de Deus. Ah, mas se orar vai ser preso. Se orar vai para a cova dos leões. Cara, eu vou ser preso. Mas eu não vou deixar de ter intimidade com Deus. Pensa num cara top. Aí olha só o que vai acontecer. Quando Daniel descobriu que o tempo do cativeiro tinha acabado, ele descobriu isso em Daniel 9:1. Aí ele falou, acabou, cara, acabou. Ei, nós estamos debaixo da promessa. Acabou. Nós vamos sair daqui. Quando ele descobre isso, ele vai orar. O capítulo 9 é o Daniel orando, é uma das orações mais lindas da Bíblia. Quando ele está orando, no versículo 21. Aí olha só o que diz. Daniel 9:21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, no princípio, veio rapidamente. Diga, veio rapidamente. Diga, veio rapidamente. Grita aí, veio rapidamente. Ei! O nível da sua intimidade com Deus vai determinar a velocidade da resposta de Deus. Veio rapidamente. Deus disse, ei, é o Daniel orando. É o Daniel orando, corre. Quem está me entendendo? Vai, rápido. Todo mundo rápido. O Daniel está orando. Rapidamente. Agora, quando eles chegaram em determinado lugar, a Bíblia diz que houve uma resistência. Não é? Daniel 10. E aí houve uma resistência de uma potestade do ar, o principado da Pérsia, que resistiu Daniel, que resistiu ao Gabriel por 21 dias. Mas a Bíblia diz que Deus enviou lá o arcanjo Miguel, e ele foi arrebentando tudo, igual um trator. É o Daniel que está orando, meu irmão. Tem que ser rápido e não pode ter resistência, quem está entendendo? Meu amigo, é quem tem intimidade comigo. Irmão, se nós temos, escuta bem, o que é que nós temos mesmo? Uma mente blindada. Se nós temos um espírito de excelência, se nós temos um propósito bem definido, o que é que nós vamos receber? Graça diante de Deus, graça diante dos homens. O que mais? Uma capacitação sobrenatural. São dons, irmãos, ferramentas para a gente cumprir o propósito. E que mais? Uma intimidade, irmão, privilegiada. Diga glória a Deus. Isso está muito longe da gente? Está muito longe? Não está. Agora, o Daniel tomou algumas decisões. Daniel decidiu firmemente. Se nós decidirmos firmemente, nós vamos ter os resultados que o Daniel teve. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus.